Salve, salve galerinha, espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geohistória de Goiás. E falar de Goiás é entender que sua configuração atual nem sempre foi a mesma, pessoal. O estado passou por várias transformações ao longo do tempo, tanto do ponto de vista político quanto territorial. E essas transformações não foram simples. Goiás nasceu como capitania no auge da mineração e precisou se reinventar diversas vezes até chegar ao modelo agroindustrial que vemos hoje. Cada mudança reflete uma fase importante na história do Brasil. Começou lá atrás, ainda em 1749, com a criação da Capitania de Goiás, marcada pela busca por ouro e pelo avanço bandeirante rumo ao interior do Brasil. Um dos nomes mais lembrados nesse processo é o do Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, aquele que protagonizou o episódio lendário em que ateou fogo numa tigela de aguardente para amedrontar os indígenas, né? História que até hoje está presente no simbolismo da bandeira do estado. Esse episódio é um bom exemplo de como os colonizadores usavam o medo e a manipulação para garantir o domínio sobre os povos originários, Iago. A propósito, Gabriel, a bandeira de Goiás carrega muitos significados. As cores verde e amarela representam, por exemplo, a flora do cerrado e a riqueza do ouro. Já o retângulo azul, com as estrelas, simboliza o Cruzeiro do Sul, referência à identidade nacional. E o brasão, vemos o coração da economia goiana, a pecuária, os recursos hídricos e a mineração, especialmente de ouro e diamante, que marca o surgimento da história de Goiás. Goiás, então, integra a região centro-oeste do Brasil e é o estado mais populoso dessa região, com cerca de 7 milhões de habitantes, segundo estimativas recentes do IBGE de 2022. Faz divisa com 6 estados: Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também o Distrito Federal. Vale lembrar que até 1988, Goiás ainda incluía a região que hoje é o Tocantins. A separação do norte do estado foi uma demanda antiga e só se concretizou na nova Constituição, como parte da reorganização política do território nacional. Geograficamente, Goiás ocupa uma posição estratégica. É como se fosse uma caixa d'água do Brasil, devido à quantidade de nascentes e divisores de água presentes no seu território. Ao norte, participa da grande bacia do Araguaia-Tocantins, e ao sul, temos o Paranaíba, importante afluente do Rio Paraná. E ao leste, um pedacinho do estado contribui com a bacia do Rio São Francisco. O relevo é predominantemente composto por chapadas, chapadões, serras e planaltos, típicos do Planalto Central. As maiores elevações é o Pico do Pouso Alto, com aproximadamente 1.700 metros de altitude, localizado lá na Chapada dos Veadeiros, e a Serra dos Pirineus, com cerca de 1.400 metros, entre Pirinópolis e Cocalzinho. Essa conformação do relevo influenciou diretamente na ocupação do território. No século XVIII, cidades surgiram ao longo de trilhas abertas por bandeirantes. E no século XX, a topografia favoreceu projetos modernizadores, como, por exemplo, a construção da cidade de Goiânia e, mais tarde, da cidade de Brasília. Nesse sentido, os solos são, em sua maioria, latossolos profundos, com boa drenagem e coloração avermelhada, mas naturalmente eles são pobres em nutrientes. No entanto, eles respondem muito bem à correção de solo, com a utilização de calcário, que tem permitido seu uso em larga escala na agricultura, especialmente a partir dos anos 1980, com a modernização do campo e o avanço da fronteira agrícola. O clima, predominantemente, é o tropical, com 2 estações bem definidas. Um verão quente e chuvoso, que varia de outubro a abril, e um inverno seco e mais frio, de maio a setembro. Essa alternância sazonal influencia diretamente no calendário agrícola e no regime de chuvas, que alimentam os rios e os aquíferos da nossa região. Bom, já em termos de vegetação, o cerrado domina a paisagem. É um bioma riquíssimo em biodiversidade, caracterizado por árvores retorcidas, cascas grossas, folhas resistentes e raízes profundas, que garante a sobrevivência das plantas mesmo em longos períodos de seca. O Cerrado Goiano também abriga espécies endêmicas e é considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade, ou seja, por se tratar de espécies endêmicas que só existem aqui e que são ameaçadas de extinção.
Iago, tem outro ponto. Essa riqueza ambiental convive com conflitos. A expansão da fronteira agrícola colocou em risco áreas muito importantes do Cerrado. Além disso, tem muitas tensões ligadas à posse da terra e à exclusão de várias comunidades tradicionais, como povos quilombolas, camponeses e etc. Bem lembrado, Gabriel. Agora, quando nós falamos de formação urbana, é importante lembrar que as primeiras cidades de Goiás surgiram ao longo dos caminhos abertos pelos bandeirantes. Cidades como a Goiás Velho, cidade de Goiás, a antiga capital, e Pirenópolis preservam até hoje esses traços coloniais. Essas cidades cresceram inicialmente com base na mineração, mas depois enfrentaram um período de estagnação até a chegada de uma nova dinâmica econômica, como a agropecuária e, mais recentemente, o turismo histórico e ecológico. E um ponto de virada foi a construção da cidade de Goiânia, inaugurada em 1937. Ela simbolizava o desejo de modernização durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, com uma capital planejada no coração do Brasil. Mais do que uma mudança administrativa, foi um gesto político de interiorização do poder, quando Pedro Ludovico Teixeira estava comandando o Estado. Hoje, a economia goiana é marcada por dois pilares principais: o agronegócio e a indústria. Bom, Goiás é um dos líderes nacionais na produção de soja, de milho, de carne bovina e de cana-de-açúcar. Só em 2023, por exemplo, o estado colheu mais de 30 milhões de toneladas de grãos e o valor bruto da produção agropecuária ultrapassou 110 bilhões de reais, de acordo com o Ministério da Agricultura e também de acordo com informações do IBGE. Já no setor industrial, o estado vem crescendo de forma sólida desde os anos 1980, com destaque para o polo industrial de Anápolis, onde está o DAIA, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, que abriga empresas como a Hyundai, além de importantes indústrias farmacêuticas, como a Teuto e a Neoquímica. Atualmente, a indústria representa cerca de 22% do PIB estadual, de acordo com os dados da economia goiana e também do IBGE. Esse processo é resultado de uma política de incentivos e de uma infraestrutura viária estratégica. Goiás conseguiu se integrar a redes logísticas muito importantes, tornando viável a ligação entre produção rural e polos industriais. Gabriel, o que chama a nossa atenção é que essas duas áreas, o agro e a indústria, estão cada vez mais integradas. A agroindústria, por exemplo, ganhou uma força com o processamento local dos produtos agrícolas, o que agrega valor e gera mais empregos. É o caso dos frigoríficos e das usinas, e das cooperativas como a Comigo aqui em Rio Verde. E no fim das contas, Goiás é um estado de contrastes e de conexões. Une a tradição e a modernidade, o campo e a cidade, o cerrado e a urbanização. E entender a geografia de Goiás é compreender como o território, a história, os recursos naturais e a economia se entrelaçam para construir uma identidade tão rica e tão dinâmica. Talvez essa seja a maior lição. Goiás não é apenas um espaço físico, é um território em disputa, em constante reinvenção. Um lugar onde o passado colonial, o projeto desenvolvimentista e as lutas do presente convivem lado a lado. E você, sabia tudo isso sobre o estado de Goiás? Quer saber mais e sobre outros assuntos também? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e dê o seu like porque ajuda muito a gente. Compartilhe com seus colegas e venha ser dinâmico você também.